Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Estamos iniciando mais uma live aqui pela 15x7, no Instagram da 15x7. A nossa live hoje é bem especial, tem uma convidada super especial, que é a Márcia Bonorino. Acho que daqui a pouco ela já está entrando na sala e a gente já vai conseguir contar com a Márcia, que é advogada, especialista em direito do médico, mas tributário, né? Isso aí, tributário e previdenciário. Tributário e previdenciário, exatamente. Então vai estar bem legal, bem bacana mesmo. Já começou a entrar o pessoal aqui na sala, já vou entrar aqui no celular também. Fica estranho que eu estou usando o celular, mas é porque eu estou acompanhando as perguntas. Talvez seja a live que a gente mais se preparou para fazer, porque é o assunto que o médico menos sabe, que é direito previdenciário. A gente sabe muito pouco sobre isso. A gente só sabe de trabalhar, mas a gente acha que nunca vai ficar velho nem doente, né? Essas são as duas grandes ideias que o médico tem. Eu só sou médico porque eu sei que médico não fica doente. Então eu entro na medicina para se salvar da doença e também para não envelhecer. Mas a verdade não é essa, né? É que cada vez mais a gente tem que fazer mais horas de trabalho e isso significa que cada vez mais cedo a gente vai ter que se aposentar, porque o nosso corpo não vai aguentar o pique de trabalhar 14 horas por dia, né? E daí é muito contrassenso, né? Porque se tu precisa se aposentar cada vez mais cedo e tudo leva a se aposentar cada vez mais tarde ou nem se aposentar pelo governo e tudo, então você precisa trabalhar de uma forma muito diferente, né? Exatamente. Então vai existir uma nova fórmula em breve para equacionar isso. No momento, a única fórmula que existe é que aumentaram nossos anos. E o médico que segue aí a 15x7, ele vai ficar tranquilo, porque ele vai ter outras formas de ganhar dinheiro para ficar mais velho. Olá! Tudo bom? Oi! Tá nos Estão me ouvindo? ouvindo? A gente tá te ouvindo perfeitamente. Tô ouvindo. Ah, Aham. que ótimo. Ah, Se você puder baixar um pouquinho mais a tua câmera, você vai ficar mais no centro aqui da imagem. Ó, aí, ó. Opa. Aqui? Aí. Ai, meu Deus. E mais para baixo. Ótimo. Ai, que horror. Tá, deixa eu ver. Calma. Normalmente, quando um advogado vai fazer live com a gente, ele botou o tripé em cima dos livros de direito dele. Então, eu acho que é só tirar um livro de direito aí que ele vai para o lugar. Realmente, espera um pouquinho. Ai. Pode perguntar. Eu já vou agradecendo a Márcia aí pela presença. A gente adora conversar sobre esses temas aí que são especialistas na área, né? Que a gente sempre aprende. A gente, quanto mais diferente o assunto, mais nosso cérebro acaba pensando nas coisas que não tinha pensado antes, né? Então, Ficou ótimo? Tá bom? Super bom, tá conseguindo te ver bem. perfeito. A gente tá conseguindo te ver super bem. Tá bom agora? Tudo bom, doutora Márcia? Tá ótimo, sim, muito bom. Ai, não tá bom. Eu tô nervosa. Primeira live. Entrando para esse mundo virtual. Entendeu? O que acontece é o seguinte, quando fazem, todo mundo tem essa sensação de nervosismo na live, e a gente tem uma nova live dessa pessoa, depois mais duas lives, mais três lives, e a pessoa fica em casa na frente. Existe uma mitologia que fala que quem faz a primeira live com a gente vai fazer live a vida toda e vai ser especialista em live. Mas assim, é difícil, hein? É difícil, assim, para quem, né, nunca tá na outra, vamos dizer assim, já nasceu no outro, né? No outro, porque hoje o jovem, né, a criança nasce já com esse pique, entendeu? Então, assim, para gente que não nasceu com toda essa tecnologia, né? Então, eu acho um pouco difícil. Mas, enfim. Eu passei por isso, mas hoje em dia eu enxergo só quem está do outro lado aí, tipo, o resto a gente acaba Sim. Para nossa audiência, pessoal que não conhece, a doutora Márcia Bonorino, advogada, e você fala um pouquinho como foi escalada dentro do direito, como é que você decidiu fazer direito? Eu não estou ouvindo muito bem. Tá um pouco assim, um pouco chiado, não estou ouvindo muito bem.
Ah, tá ok. Então eu vou perguntar de novo. Como é que começou Isso. a ser escalada no direito, assim? Como é que qual foi o momento que você decidiu fazer direito? Tá, assim, eu sou formada há 20 anos, tá? E realmente, quando eu escolhi a advocacia, eu nem sabia se eu ia advogar, o que, que ia ser da minha vida, entendeu? Aí eu comecei, me formei, enfim, eu tinha que optar duas coisas, porque na área do direito, profissional na área de direito tem que optar por duas coisas. Quando ele for fazer a faculdade, ele começa a iniciar, faz a faculdade, depois, formado, ele vai ter que optar duas coisas, tá? Fazer concurso ou abrir escritório. Não tem outra coisa que tu fazendo a faculdade de Direito, né? Tu tem que optar. Então, assim, o que que eu fiz? Concurso, eu disse assim, não vou fazer concurso, porque também não tinha condições na época de ficar parado um tempo indo estudando. Eu disse assim, eu vou meter a cara no mercado, vou advogar. Não sabia nem como iniciar, porque a gente sai da faculdade sem nenhuma prática. Literalmente sem nenhuma prática. A mesma coisa com vocês, né? Assim, é só pela prática a gente vai. E ainda o médico faz toda a parte de residência, enfim, tem um pouco de prática. E nós, advogados, é muito pouco. Eu tive um pouco de prática, porque eu estagiei na área trabalhista antes de me formar, estagiei na área trabalhista, então a única coisa eu sei trabalhista, tá? Mas assim, eu disse, tá, vou abrir escritório, vou ver o que vai acontecer. Aí todos os colegas, porque quando tu se forma, naquela época, faz 20 anos atrás, eles informavam o seguinte, pá, tu precisa 5 anos para começar a ter um rendimento. Olha só, 5 anos há 20 anos atrás. Sabe o que é 5 anos? Muito, né? Imagina, eu achava daqui 5 anos para receber um valor num processo, né? Só que hoje, não vai acreditar. Hoje o profissional precisa 20 anos para receber um valor num processo. 20 anos. Trabalhava com aposentadoria, muito bem. Não, assim, eu trabalhava com tudo. Com tudo. Quando eu iniciei a advocacia, eu trabalhava com tudo. Pegava a área de família, eu tenho experiência com tudo, tá? Área de família, área trabalhista, previdência complementar fechada. Então, assim, eu trabalhava com tudo. Seguros, com tudo. Tudo que chegava um cliente no meu escritório, doutora, tu faz? Faço. Ia atrás, buscava, corria, entendeu? Nunca tive medo, entendeu? De chegar, eu fui buscar isso, porque tu tem que buscar isso, essas informações. E foi através de indicação. Então, naquela época, tudo girava através de indicação. O cliente te indicava um, indicava outro. Abri um escritório, quer dizer, o que eu fiz? Eu aluguei, quer dizer, uma sala de uma advogada aposentada na época. Ela era aposentada. E aí ela tinha uma sala no centro e daí ela tinha um espaço. Daí eu aluguei aquele espaço. Eu disse, tá, agora eu vou começar a trabalhar. Isso na cidade de Porto Alegre. Oi? Isso na cidade de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Enfim, passou, estou 20 anos no mercado. Eu te digo assim, eu gosto de advogar, e realmente eu jamais faria concurso, porque a gente fica nessa dúvida se faz sim ou não concurso, entendeu? Eu tenho sangue na veia para advogar. Tu tem que ter sangue na veia de advogar. Entendeu? Se tu não tem sangue na veia, aquela coisa de amar, advogar, não é para ti. Não é para ti, porque a advocacia, é tudo em busca de uma experiência.
E aí tu tá com muita coisa assim, chega aos teus clientes no escritório, enfim, tu tem que ir atrás, porque cada caso chega no escritório e você tem que resolver. Então, se você não vai atrás, não pesquisa, enfim, ou não tem algumas informações, não tem aquela garra de buscar, de atrás de informações, aí é difícil. Aí tem que ir para a parte de, vamos dizer assim, de concurso, mais tranquilo. Daí tem que ser outra vibe. E quando que entrou o direito médico, assim? Qual foi o momento que você enveredou para o lado do direito médico? Tá, o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar também muito com a parte de previdenciário, tá? E outra coisa, eu sou casada, tenho um marido que é médico. E aí eu verificava muito assim que é muito desorganizado. E não é só ele, eu comecei a verificar que os médicos eram muito desorganizados. E eles são desorganizados. Mas será que são só os médicos que são amigos do teu marido? Tipo eu? Os amigos do meu marido, entendeu? Então, assim, não só é ele, como vi outros profissionais, eles são desorganizados, alguns eles não vão atrás de informações, tá? Eu comecei a advogar na área previdenciária, e principalmente naqueles auxílios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. E desde o começo eu solicitava os prontuários médicos. E eu comecei a lidar com os prontuários médicos e atestados. E aí eu verifiquei que o médico deixava algumas coisas de não anotar nos prontuários médicos, a gente não entendia os prontuários médicos, tá? E aí eu comecei a ir nessa área para fazer assessoramento nessa área médica. Porque é muito importante isso. É muito importante isso. O médico tem que buscar as informações, tem que saber, tem que ter um assessoramento. Eles têm que ficar ligados hoje em dia, principalmente na área previdenciária. Eles não podem deixar para o contador resolver as coisas. Não, eles têm que saber que tributo que eles estão pagando, o quanto que eles têm que recolher, se é 11%, se é 20%, se eles... Aposentadoria, quanto tempo eles podem buscar uma aposentadoria, se precisa idade, se não precisa idade. Ele tem que buscar as informações. O que que acontece? Eles deixam tudo na mão de outra pessoa. Porque eles têm o dia corrido, eu sei, todo mundo corre, mas eles têm que buscar essas informações. Isso é muito importante, é muito importante. Então, foi isso que eu comecei a entrar na área médica. E depois, assim, eu conheci o Dr. Peruso também, né? Ele começou a fazer a live em relação aos médicos, para essa parte de buscar também. Porque, assim, o que aconteceu? Acontece hoje. A gente, no começo, como eu falei, do escritório, eu tinha foi através de boca a boca. Entendeu? O cliente começou a aparecer através de indicação. Hoje, já não é mais assim, entendeu? O cliente vai na mídia, entendeu? Então, eu vou ter que me adaptar, infelizmente, os profissionais de hoje vai ter que buscar uma mídia para se adaptar e até, vamos dizer assim, como eu vou dizer, através de conhecer, né? Vamos dizer, os clientes, e outra coisa, os clientes gostam que o advogado, o profissional esteja na mídia. Muitos clientes chegam no meu escritório e dizem, ai, doutora, eu gosto de a senhora postar as coisas no Instagram, entendeu? Eles gostam, eles vão nas mídias. Então, isso me abriu, né? E através do doutor Alexandre e do 15x7, enfim, eu comecei a estudar, né, em relação a isso, na parte de mídia, e é isso, né? Eu tô aí para aprender também. É interessante isso, porque é um novo jeito de conversar com os clientes, né?
Até então, muito tempo atrás, esse meio de conversar com os clientes, a gente não conhecia, porque não existia na faculdade, nossos colegas não sabiam, não existia nada. É uma coisa que é a marca do Bonino que está desbravando esse caminho dentro do direito, né? Que a gente vê, Sim. Que são raríssimos, né? Os advogados que estão desbravando. Então, claro que é difícil, mas é porque tu é pioneira também. Então, a gente tem que dar esse caminho implementado. Sim, sim. Não, é muito importante isso, é muito importante a gente estar na mídia, a gente buscar isso, as informações, né? Que é difícil, porque assim, a advocacia também tem uma coisa diferente dos médicos. Vocês atendem o paciente, o médico, a paciente vai embora, vai para casa. Algumas vezes vocês atendem por telefone. A gente fica atrelado com o cliente há 20 anos, como eu lhe falei. Processo demora 20 anos. Eu estou falando de processos grandes, eu não estou falando de processo de juizado de pequenas causas. Juizado de pequenas causas demoram 6 meses, ou até menos, entendeu? Estou falando de processos grandes, tá? Esses processos contra o médico, assim, é um processo que demora. Não é um processo que, assim, termine em 6 meses, não. Isso vai demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, depende. Porque, assim, o judiciário está abarrotado de processos. Independente de que o processo está tudo virtual agora, tudo eletrônico, demora. Demora, porque tem muitos processos. Muito processo. Seja na área trabalhista, seja na área previdenciária, civil, tem muito processo, muito processo. Aí, assim, não tem como dar conta, imagina, um juiz ou 5, 6 funcionários dentro de um cartório, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter paciência, entendeu? Então, assim, eu vejo, assim, que a gente tem que buscar, entendeu, essas informações e, enfim, é isso aí. Já entrando na parte um pouco mais prática mesmo aqui, a nossa conversa com você hoje era justamente sobre previdência e a sua especialidade. E a previdência está passando por muitas mudanças. E o médico está sendo afetado diretamente por essas mudanças, né? O que acontece? Hoje o médico... Quais são as principais mudanças que você está vendo que estão afetando diretamente o médico? Tá, assim, o que acontece? Hoje o médico, se quer encaminhar sua aposentadoria, ele tem que buscar, porque assim, o médico tem direito a buscar uma aposentadoria especial, tá? Ele tem que ter 25 anos trabalhado diretamente com a gente no civil, tá? 25 anos. Não tem idade mínima, não tem fator previdenciário. Então, vamos dizer, o médico hoje tem quase 50 anos, vou dar um exemplo, tá? O médico hoje que tem 50 anos e está com 28 anos de contribuições, 28 anos trabalhados diretamente com agente nocivo, próximo agente nocivo, tá? Dá direito a ele se aposentar. Dá direito a ele buscar essa aposentadoria, isso vai determinar também através de provas, enfim. A lei determina isso, 25 anos de estar em contato com agente nocivo, tá? E não tem limite de idade. Com a nova regra que vai agora, que tá para vir, vai terminar essas aposentadorias, vem ser especial. Vai ter uma idade mínima. Então, vai ser complicado, porque o que eles vão somar? Eles vão somar a idade com tempo de contribuição, e vai ter determinados pontos, 86, 96 pontos, tudo a gente vai ter que verificar como é que vai ficar essa transição, tá? Então, vai ser difícil, tanto médico como dentista, outros profissionais que trabalham diretamente, né, que tem com agente nocivo, para buscar essa aposentadoria,
vai ser difícil. Muito difícil. Muito que entendeu aí. O médico começou a trabalhar com 25 anos, hoje com 50 anos, né, 25 de contribuição, ele já poderia se aposentar estando, né, com a gente no hospício. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 25 anos, estou com 50 anos, já faz 25 que eu trabalho contribuindo. Quando que eu vou me aposentar pela nova Previdência? Aí vai ser difícil. Aí o que acontece? Não, vamos dizer assim, se hoje eu tenho, hoje eu tenho 50 anos e tenho 25 anos, não precisa ter idade. Se eu tiver 25 anos ou 28 anos de tempo de contribuição, assim, em contato com agente nocivo, tá? O médico, eu trabalho dentro de um consultório, tá? Mas eu não tenho contato com agente nocivo, não dá direito. Tu tem que estar em contato com agente nocivo, tá? Então, assim, se eu tiver 25 anos ou mais em contato com agente nocivo, a lei permite a você buscar essa aposentadoria especial, tá? E não tem limite. Eu posso ter 45 anos, posso ter 40, entendeu? Então, não há limite de idade. Só que a nova reforma, eles vão colocar idade. Vai ter que se vincular a idade e o tempo de contribuição. Aí tu vai somar a idade e o tempo de contribuição, vai ser difícil se aposentar por especial. Muito difícil. Muito. Não só como os médicos, como os outros profissionais da área da saúde. Enfermeiro, dentista. E qual é a idade mínima? Está indo para quanto? Oi? A idade mínima está indo para quanto? A idade mínima, aí na PEC, eles estão colocando idade mínima entre 60 anos, tá? Mas o mesmo tu tendo 60 anos e colocando 20, tu não atinge 25, 26 anos de tempo de contribuição, você não atinge a média de pontos que eles colocam, tá? Então, existe vários, e isso também vai mudar, vamos ver se vai passar, mas eles querem passar, querem tirar essa aposentadoria especial. Desde a conversão, porque assim, o que pode acontecer também numa aposentadoria? Tu converter isso de especial para comum, entendeu? Tu pode fazer isso. Eles também querem tirar a conversão, querem tirar a aposentadoria especial, eles só querem manter a aposentadoria por idade. É isso que eles querem manter. Exatamente. E isso dificulta muito para o médico, porque a gente sabe que um cirurgião com mais de 60 anos já tem muita dificuldade de trabalhar. Isso mesmo. E outro que já não enxerga bem, já tem toda a mobilidade, já não consegue ficar 10 horas em pé na cirurgia. Então, são coisas questionáveis que para o médico, realmente, a reforma da Previdência vai ser muito difícil. Porque a gente vai ter uma aposentadoria comum, né? A gente vai perder. E assim, o que eu vejo, assim, que agora os médicos que estão, assim, se formando, eles têm que pegar um assessoramento se vale a pena ter contribuição, sim ou não. Quanto que tem que contribuir para a Previdência? Entendeu? Eles têm que ficar por dentro disso. Será que eu preciso recolher previdência? Será que não preciso? É descontado isso no meu plano de saúde? Sou contribuinte individual? Então, isso é muito importante. Pessoa física, eu tenho que recolher. Então, isso é muito importante o médico ficar sabendo da parte de previdência, de recolhimento de contribuição previdenciária. E tá aí também, tem uma novidade também que vai entrar, já está em vigor, bem dizer, em algumas empresas, que o médico também para pessoa física do médico, ou e-social. Que isso numa outra live eu vou explicar o que é e-social. O médico tem que saber o que é e-social. Por quê? Porque se ele não souber isso, ele vai deixar na mão do contador. Aí, de repente, vai chegar lá no consultório dele uma multa, assim.
Uma multa, tá. Ele tem que saber o que ele está pagando essa multa. E por quê? Por que está chegando essa multa para ele pagar? Então, ele tem que saber o que ele está pagando. Os tributos que ele está pagando. Isso é muito importante para qualquer, seja para o contador, né, o profissional, o médico, bem dizer, tem que saber em relação do que ele está pagando, os tributos, enfim, dessa parte do e-social. É muito importante, porque, olha só, quando eu me formei, quando eu me formei, eu abri uma empresa, entendeu? Abri uma empresa, pessoa jurídica, CNPJ, contratei contador. O contador chega lá, o contador chega para ti, no escritório, te dá um contrato e tu lê aquele contrato. Ah, vou entregar Assembleia Geral, vou entregar balancete mensal, esse vai ser o meu serviço, tá? Bonito, lindo, maravilhoso aquele contrato, certo? Tu vai assinar. Passa um mês, tu não sabe, eu não sabia nada, o que era balanço, o que era balancete, eu não sabia nada. Chegavam umas multas na Receita Federal. Aí eu perguntava, o que aconteceu? Eu estou recebendo... Ah, não, doutor, eu vou ver isso. Aí começou. Eu comecei a trocar de contador. Eu tive que buscar essas informações. Ficar ligado em tudo. Infelizmente, eu tive que ficar ligado em tudo. Aí, trocava de contador. Vinha o segundo contador. Ao mesmo contrato, balanço, balancete, bonitinho, babá. Aí tu assinava, no final, enfim, tinha que fazer o imposto de renda. Cadê os balancetes, balanço? Entendeu? Porque às vezes o que acontece? Tem profissionais que a gente não sabe, eles jogam o valor na receita. Jogam o valor no imposto de renda. E isso, a Receita está ligada hoje em dia. Não pode deixar, por isso que eu digo, não pode deixar na mão do profissional, somente do contador. E ele tem que saber. Ó, hoje eu estou pagando um DARF. Mas o que eu estou pagando esse DARF? Qual o valor que eu estou pagando esse DARF? Isso é muito importante. Muito, porque eu passei, olha, sufoco. Olha, troquei vários contadores, agora que realmente eu arrumei um profissional. O último profissional contador que eu arrumei, ele chegou no meu escritório e disse assim, eu disse bem para ele, olha, eu já sei o contrato que tu vai me dar, balanço e balancete. Eu já sei que tá tudo bonitinho, mas eu quero ver na prática. Porque de tanto que eu levei na cabeça, eu comecei a aprender. Aí eu fui buscar as informações. E aí... até que agora eu fico por dentro. Ele me manda uma guia, eu já vejo o que eu estou pagando, quanto eu estou pagando no INSS, por que eu estou pagando, entendeu? É muito importante, porque a gente às vezes perde dinheiro, gente. A gente perde muito dinheiro, porque a gente não sabe, então o médico tem que buscar essas informações, porque ele perde dinheiro e não sabe o porquê, principalmente nessas informações. Exatamente. E vamos supor assim, ó, que existe um médico que se formou na residência agora e vai trabalhar com convênios, enfim, particulares, não vai trabalhar no serviço público, né? E qual o grau de necessidade que esse médico tem, no teu ponto de vista, de fazer uma previdência privada? No cenário de insegurança que tem quando a aposentadoria do INSS. Quanto eu deveria pagar e quanto eu deveria pagar de privado, previdência privada? Aí, assim, o que acontece? Depende de vamos dizer assim, cada médico verificar, assim, realmente. Porque, assim, previdência privada é uma previdência que você tem que fazer o quê? Organizar, vamos dizer assim, para se aposentar. Não é assim, tu tem que colocar todo mês, pagar um valor,
vamos dizer assim, e fazer uma programação. Eu quero me aposentar com 60, 65 anos. Aí tu tem que pegar, tu tem que verificar também o contrato de previdência privada, com quem você vai contratar, com que taxas tu vai pagar, porque tu não pode, eu vou fazer previdência privada, mas eu vou depois assim, surgir um problema, entendeu? E aí eu não quero mais pagar previdência privada, então isso tem que fazer com calma, entendeu? E saber o que tu tá aplicando esse dinheiro na previdência privada. E com quem tu tá fazendo isso. Então, isso é muito importante é isso. Agora, em relação ao INSS, tem que ver, principalmente, se o médico vai só atuar, ou ele vai abrir uma clínica para pessoa jurídica, entendeu? Ou ele vai ficar na física. Ou mesmo ele sendo físico, uma declaração, né? Eu não vou abrir uma clínica, não vou ter CNPJ, eu só quero na pessoa física. Mas aí ele tem que ficar o quê? Ele tem que estar por dentro do quê? Que ele vai pagar o quê? Mais imposto de renda. Então, tudo assim, a gente tem que avaliar cada caso, entendeu? Depende muito o que o médico trabalha, o valor que entra na clínica, enfim. Aí tem que fazer todo um assessoramento para ver o que vale a pena. Ou previdência, ou assim, empresa jurídica, ou pessoa física. Tem que fazer essa avaliação. E previdência privada é a mesma coisa que a gente tem que avaliar. Tem que verificar, porque assim, eu não posso chegar a dizer, é a previdência privada, porque hoje tem muita previdência privada. Muita. Tem que olhar o contrato, o que ele paga de taxa, o que vale a pena, quanto tempo, o valor que ele vai se resgatar, se ele resgatar antes, ou quanto que ele vai ter que pagar imposto de renda, se paga, se não paga imposto de renda. Então, se é descontado isso, se não é descontado o imposto. Então, isso é muito importante essas informações. De qualquer maneira, o médico tem que pensar em previdência, né? Isso tem que pensar. Hoje, o médico tem que saber, obrigatoriamente, o médico tem que saber sobre previdência. Principalmente isso do ex-social. Principalmente isso, porque assim, não dá para deixar na mão do profissional sem saber o que tu tá pagando. Porque hoje vai estar interligado à Receita Federal, vai ficar sabendo de todas as informações. De tudo. Então, assim, isso é muito importante o médico saber essas informações. É muito importante. Dentro da questão previdenciária também, o médico do serviço público, ele conseguia se aposentar por essa especial facilmente, né? E era uma vantagem. Um dos grandes motivos do médico fazer concurso era a aposentadoria. Sim. Mudando a cultura de aposentadoria, provavelmente houve um esvaziamento dos serviços públicos, pronto-socorro, hospitais públicos, assistências. Então, os colegas é justamente pensando em abandonar seus cargos concursados. Sim. Vai terminar. É porque, assim, o que aconteceu? No serviço público houve várias reformas, né? Não foi só agora que vai estar, tem a reforma, já ocorreu outras reformas, né? Então, assim, vai mudando e eles vão ter que vai passando pela regra de transição. Aí vai mudando, vai passando a regra de transmissão. Então, assim, as pessoas não querem mais, entendeu? O serviço público em relação à aposentadoria está sendo um pouco prejudicado em relação a isso, tá? Porque várias regras, eles já passaram por várias regras de transição, tá? Então, assim, o profissional começa o quê? A não querer mais fazer concurso público por causa dessas regras de transição, né? Então, às vezes, aí tem que pensar, vale a pena eu fazer concurso público, vale a pena eu ter um consultório, trabalhar,
captar meus clientes, entendeu? Do que fazer um concurso. Então, isso vai depender muito, muito do profissional. Mas, assim, a regra da previdência privada em relação ao profissional a regra é diferente em relação ao INSS, né? São regras totalmente diferentes. Funcionário público com a parte da Previdência Social, né? São regras diferentes. Daí tem que avaliar realmente quanto tempo o médico está vamos dizer assim, está num serviço público, né? Se ele está no serviço privado, se também ele atua na parte privada, né? Se dá para computar os dois, né? Sim ou não. Aí tem que avaliar cada caso também a respeito disso. É verdade, porque a gente hoje em dia, a regra da profissão do direito e da medicina, a gente sempre se espelhava nos nossos professores, né? Então a gente trabalhava no hospital público e se aposentava em cargos com salários altíssimos, se aposentava com salário integral. E a gente entrou nessa onda e agora já não pegou mais essa situação. E além de estar entrando agora, está com mais dificuldade ainda. Quem está na rede social contribui, está passando por um processo. Né? E a gente no teto e ficou perdido, né? Não sabe se contribui. O que acontece, assim, é que o médico, como ele trabalha em vários lugares, bem dizer assim, o salário de vocês sempre chega ao teto. Tá? E às vezes o que acontece? O médico trabalha no consultório, tá? É descontado no plano de saúde, a previdência, aí ele trabalha no hospital, é descontado também, e passa do teto. E aí sabe o que o médico deixa? Deixa lá, entendeu? Ele não sabe que tem que pegar umas informações, encaminhar, vamos dizer assim, no departamento pessoal, informando, olha, eu já recolho a minha previdência privada lá no hospital. Ou já recolho a minha previdência privada lá vamos dizer assim, lá na minha clínica. Então, se ultrapassar do teto, ele tem como fazer isso, através de uma declaração informando o local que ele já recolhe até o teto. Se ultrapassar do teto, ele não precisa ainda continuar descontando, entendeu? Se ultrapassar do teto, não há necessidade do médico descontar a previdência privada. E ele tem que levar no local e informar, né? Onde que ele trabalha, essa informação, que está passando do teto, que ele já recolhe em vários locais, né? Que chega ao teto. Essa é uma grande diferença, né? Vocês trabalham em vários lugares, enfim, e aí ultrapassa o teto, né? Então, assim, ele tem que saber disso também, né? E ele não sabe disso, que se ultrapassar o teto, o valor, não há necessidade de recolher, o que ele tem que fazer? Então, isso é muito importante também, ele saber que tem um valor que tem que chegar até o teto, né, da previdência, para fazer esse recolhimento. Se ultrapassar, não há necessidade. Eu conheço muitos médicos que fazem parte de 3 grandes clínicas, recolhem INSS pelas 3 clínicas, mais pelo hospital de trabalho, e acabam pagando 3, 4 vezes o teto, né? Isso realmente acontece muito. E aí, o que acontece? O dinheiro fica lá, né, para o governo. Aí, o médico está perdendo. Vocês estão perdendo dinheiro, entendeu? Isso não dá. Hoje em dia tem que pegar essas informações. Tem que ir atrás dessas informações, né? Senão, vocês estão perdendo dinheiro, pagando por uma coisa que nem precisa, né, pagar, né? Passou do teto, aí tem que verificar isso, como é que eu vou fazer, né? Então, é muito importante o médico saber disso. Cada empresa tem um contador, os contadores não se comunicam também, eles botam como se fosse um imposto. Não, por isso que eu sempre falo, o mesmo médico tem uma secretária, chegou uma guia lá de pagar, ele pega essa guia e tem que saber, o que eu estou pagando aqui, entendeu? É previdência, estou recolhendo 11%, estou recolhendo 20%.
Eu estou recolhendo o quanto, entendeu? E saber o que ele está pagando, tá? E se ele tiver dúvida, tem que ligar para o profissional, tem que ligar para o seu contador e perguntar o que eu estou pagando aqui, estou em dúvida, eu quero saber. Então, isso a gente o mesmo que é um corre-corre, manda a secretária fazer isso. Liga para o contador e diz para o contador me explicar o que é isso. Entendeu? O que eu estou pagando? Quanto eu estou pagando de previdência? O que eu estou pagando de DAS? Entendeu? Então, isso é muito. Ele tem que ficar, vamos dizer assim, ele tem que ficar ligado nessas informações. Ele tem. Hoje em dia não dá para deixar assim na mão de terceiros, não dá para deixar na mão de um profissional só. Ele tem que ir buscar essas informações. É muito importante. Porque experiência própria minha, como advocacia, eu perdi muitas coisas, eu paguei assim para a Receita Federal, coisas que eu nem precisava pagar, ou eles não recolheram, entendeu? O último contador meu, ele não recolheu a tributação patronal da empresa. Eu fui ver, ele não recolheu. Entendeu? Eu disse, e aí? Como é que fica isso? Entendeu? Então, assim, por isso que eu fui atrás, eu buscar essas informações, dar esse assessoramento, porque é muito importante o profissional ficar ligado, principalmente o médico, nessas informações aí, a respeito de recolhimento e previdência social. Ainda sobre esse assunto, o doutor Gilson perguntou se tem como ir atrás desse valor pago a mais para o INSS. Sim, tem. Tem como buscar isso. Tem que ver, aí tem que verificar quanto tempo faz, tá? E aí tem como buscar sim, a gente, né? Ele pode procurar um profissional que saiba, ele tem como buscar isso. Aí tem que pegar toda a documentação do que ele recolheu a mais, aonde que ele recolheu a mais e buscar isso via Receita Federal. Tudo isso a gente busca a Receita Federal. Tem muito médico que trabalha também lecionando, né? E as universidades, elas pagam o INSS lá, dizem que depositam. A gente teve um caso recentemente da Ubra aqui que não depositava nem o INSS, nem Sim. Sim. Como é que a médico pode ter certeza que não tem problema. Em relação, assim, ó, se não vai, principalmente uma coisa é assim. Outra coisa sempre que eu converso com meus clientes, vamos dizer assim, eles encaminham a sua aposentadoria. Eu vou lá, vou encaminhar a minha aposentadoria. Tá, ok, pode ir lá encaminhar. Agora já é mais difícil, eles vão ter que procurar um profissional, um advogado na área para buscar, porque agora está tudo eletrônico, né? Ele pode encaminhar, né? O cliente pode ir no INSS, marcar no 135 e encaminhar. Só que o que acontece? Tem o chamado CNIS. CNIS são as contribuições, todos os lugares onde que você trabalhou, as informações, tá? E às vezes o que acontece? Tu trabalhou em vários lugares e não vai estar lá no CNIS. Aí se tu tem a tua carteira de trabalho, que demonstra que tu trabalhou na empresa tal, né? Data de entrada, data da saída, você tem como colocar essas informações no CNIS, tá? E o que acontece às vezes o médico? Às vezes o médico presta serviço para uma clínica e antes era a tal da GFIP. E a GFIP não interliga na Previdência, não entra. Entendeu? Tu vai lá, o médico assim, mas eu paguei lá eu trabalhei no hospital, paguei lá minha Previdência, não tá aqui no CNIS. Entendeu? É por causa dessas informações aí. A GFIP não tem como informar, às vezes não informa lá. Entendeu? Então, isso o médico tem que saber como é que eu vou fazer isso. Aí ele vai se aposentar lá e não tá lá. Não tá lá. Entendeu? Então, ele tem que ter o documento em mãos, colocar informações, solicitar isso aonde o quê? Aonde que ele prestou serviço, entendeu?
e mandar colocar as informações no CNIS. É muito importante isso, porque as informações, às vezes, no CNIS está errado. Esse CNIS que é chamado das contribuições, né, de recolhimento de contribuições que as empresas, né, que é descontado, né, do empregado, do médico, né, é descontado e aí vai essas informações para o INSS. E agora, qual é a maior dica para o médico hoje que está entrando no mercado, ou que já está no mercado aí há 10, 12 anos, sobre previdência? Assim, o que esse médico tem que fazer para se preparar? Assim, o que acontece? O médico agora que está no mercado, vamos dizer assim, primeiramente tem que verificar quanto tempo ele tem ainda, vamos dizer assim, quanto tempo ele tem para se aposentar. Tá? Primeira coisa, tem que saber isso. Quanto tempo ele tem de contribuição? E depois verificar com a nova regra de transição. Para saber fazer um assessoramento, para verificar quanto tempo daqui eu vou me aposentar, sim ou não. Vale a pena, sim ou não, entendeu? Vale a pena eu contribuir ainda, sim ou não? Então, isso tudo vai ter que ter um assessoramento. Não tem como ele ficar sabendo essas informações se tem um profissional na área previdenciária que informe essas dúvidas para ele, né? Que faça esse cálculo para ele. Porque isso é tudo a gente pega através da documentação, né? E verifica esses detalhes, né, de quanto tempo que ele tem de aposentadoria, de contribuições. A dica seria, pelo menos, uma consulta obrigatória com um profissional especialista para isso e traçar um plano de aposentadoria. Mais ou menos seria Isso. Isso é muito importante. É muito importante isso, muito importante. E principalmente para os novos médicos agora, que estão entrando, que começam, eles têm que saber sobre isso. É muito importante. Pode falar? Não, tá. Hoje, quando o médico ele sai sem um plano de saúde próprio, sai sem um plano de carreira, sem um plano de marketing, sem um plano de previdência. Então, tem que colocar um dos nossos papéis de 15 por 7, é justamente colocar as necessidades na mesa para esses colegas que nos assistem, para eles montarem planos de gestão. E esses planos passam pela previdência. Por isso é importante esse nosso assunto aqui, de botar dentro de uma das prioridades um plano de gestão. Porque daí 5 anos a pessoa nem pensa que vai se aposentar. Mas depois a ideia começa a ser realizada nos 5 anos. Tem que contribuir, tem que dar previdência privada, tem que ter um assessoramento. Não, como eu falei, é muito importante isso. Senão ele vai perder dinheiro, entendeu? Se eu vou contribuir tanto para a Previdência, 20% pela Previdência, será que vale a pena eu contribuir 20% à Previdência? Entendeu? Será que não vale a pena eu fazer uma Previdência complementar? Entendeu? Ou vale a pena fazer investimento? Ele vai ter que estar sabendo até de investimento, né? Eu vou aplicar, vou investir em ações, entendeu? Isso vai surgir, olha, eu te digo, daqui uns 5, 6 anos, vai estar bem diferente, vai estar muito evoluído as coisas, entendeu? Muito, 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 muito demais, porque eu vejo assim, há 20 anos atrás era uma coisa, hoje já é bem diferente. As pessoas não se preocupavam há 20 anos atrás. Hoje as pessoas estão se preocupando e tem que se preocupar hoje, porque a gente está vivendo mais. A gente não tá, antes a gente vivia até uma média de 60 anos, né? E hoje não, as pessoas estão vivendo até 80, 90 anos, só até 100. Entendeu? Então, elas têm que se preocupar muito isso com a sua aposentadoria.
muito mesmo. E se não se preocuparem, vai ser complicado, vai ser muito complicado. A gente tem que saber poupar agora, entendeu? E aplicar o nosso dinheiro. Isso é uma coisa muito importante mesmo. Saiu um estudo agora da Harvard, até estava comentando com o Fábio, sobre o que é felicidade. Eles acompanharam pessoas durante 80 anos, desde Uhum. a adolescência até os 90 anos, ou muitas pessoas morreram nesse meio tempo. Mas eles queriam selecionar os dois fatores que representam a felicidade, que é Sim. a ausência de conflitos, o primeiro fator, e o segundo é o momento de prazer. Então, Sim. as pessoas que chegavam no final da vida e se sentiam felizes, elas tinham essas duas coisas presentes. Uma ausência de conflito, uma tranquilidade, né? Sim. Espaços, assim, mas momentos de prazer. E a segurança previdenciária, a segurança financeira, Sim. representa muito essa questão da tranquilidade, da ausência de conflito. Sim. Então, uma chave da felicidade pela previdência. Uhum. E eu vejo assim, o que está acontecendo em todas as áreas, assim, só na área médica, só na área de advocacia, em outras áreas, tá muito rápido as mudanças, entendeu? Muito rápido, e a gente tem que estar correndo atrás dessas informações, senão a gente fica para trás. Então, assim, que nem o marketing, é uma coisa assim que a gente não pensava há 10 anos atrás. Eu nunca imaginei eu aqui fazendo live, entendeu? Na frente, assim, do telefone, nunca me imaginei. Nunca. Eu tenho horror a falar em público. Tenho horror, me dá medo. Por isso me dá medo, eu começo a suar, entendeu? Porque a gente não é. Eu não fui acostumada com isso, entendeu? Como é que eu vou, né? A gente não é. Não é costume. Eu não fui, entendeu? Então, eu não pensava, imagina agora, depois de 15 anos, eu tô aqui na frente do celular, entendeu? Fazendo uma live e trocando ideias, passando ideia, passando informações, entendeu? Isso que é importante, é passar informações. E o marketing digital tá para isso. A gente tem que passar as informações para os nossos clientes, para as pessoas, porque realmente a gente acha que os clientes sabem, os médicos sabem, ou qualquer outro não sabem, entendeu? Então a gente acha, não, é banal, o médico sabe que precisa de 25 anos de tempo de contribuição para se aposentar, isso é muito banal. Eles não sabem, entendeu? Eles não sabem. Então, assim, é muito importante isso na era digital, a gente tá passando essas informações. Então, vamos lá, né? Assim como no direito previdenciário precisa ter alguém para ajudar, né? Precisa ter uma assessoria, no marketing também, na gestão também precisa, né? Sim. Agradecer muito, nosso tempo já está terminando aqui, o Instagram está uma hora da gente, né? Mas saiu muito bate-papo, está muito bacana. Tem muitas dúvidas, né? Ainda está numa pontinha do iceberg do que é essa mudança toda que está acontecendo, né? Então, eu queria agradecer muito a tua presença, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. Já que a gente vai disponível para a crítica, vai estar no nosso YouTube, vai jogar podcast para quem ou qualquer outro lugar na academia. E vamos ter que dar aula, né? Ficou muito assunto, possivelmente a gente ainda tem mais algumas lives de previdência. Sim. Não, assim, eu que tenho que agradecer vocês, porque eu estou aprendendo a fazer esse marketing digital. É muito importante. Isso surgiu na minha vida, uma coisa assim que eu nem imaginava. Então, gratidão mesmo, conhecer vocês, conhecer o Fábio, que eu conheci, o Dr. Peruzzo eu conheço já há mais tempo, né? Mas, assim, isso que vocês estão fazendo é uma coisa ótima. É pra gente, assim, para dar um toque para nós profissionais. Olha, a era digital tá para isso.
tá aí, aproveita, entendeu? Só que a gente fica nisso, ai, eu tenho medo, ai, eu não vou fazer, entendeu? Mas a era digital é para dar informações. Isso que é importante, é passar informações para as pessoas, entendeu? Eu acho essencial e é gratificante isso, tu passar as informações para, né, os clientes, enfim, para as pessoas. Eles têm uma grande gratidão com a gente. Então, assim, eu agradeço vocês a oportunidade, né, que vocês estão me dando e me ensinando a conviver com esse marketing digital, com a era digital. Obrigado a você por todo o conhecimento aí que você está passando para a comunidade médica toda e para a comunidade de direito também toda. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Obrigada. É só a primeira de várias, eu tenho certeza que eu vou fazer live toda hora e nós temos que fazer mais lives juntos. Não, daí as próximas vezes a gente vai ficar mais tranquila, entendeu? Vou ficando mais tranquila. Hoje também eu fiz o primeiro stories, também falando que eu nunca fazia isso. Fiz hoje também. Então, assim, vou aprendendo, né? A gente, tudo tem um começo. O importante é a gente começar. Porque se tu não começa, tu vai ficando lá. Tu fica, né, com aquele medinho e não adianta. Ok? Abração. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.